Dia, galera. Vamos aqui, né? Resolver. Vamos corrigir a página 45 e a página 46, né? Pelo menos até a questão 49, né? Então vamos lá. Resolver a questão 44, 45, 46, 47, 48 e 49, certo? Nesse primeiro vídeo. Ó, na questão 44, você vai ter o quê? Página 45, né? Abra aí na página 45. A gente tem aí, ó, racionalize o denominador de cada uma das frações. A primeira fração a gente tem 3 raiz de 2. Ó, a gente lembra que quando é raiz quadrada, a gente já racionaliza, né? O termo racionalizante, que é o como a gente chama, o termo racionalizante vai ser a própria raiz quadrada, né? Lembra que quando é raiz cúbica ou qualquer outra raiz, a gente tem que diminuir o índice, né, pelo expoente. Mas aqui, como é raiz quadrada, o fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada, ó. Raiz de 2, ó, eu vou multiplicar, ó. Eu vou multiplicar por uma fração dessa raiz, ó, vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, o índice, ou quer dizer, o termo racionalizante vai ser o raiz de 2, ó. Pego aqui e coloco 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. A gente vai ver que essa raiz ela vai sumir. Lembra que raiz não pode ficar embaixo, então ela vai desaparecer. Quer ver? Ó, vai ficar 3 raiz de 2, né? Olha aqui, 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eu repito a raiz, que é raiz quadrada, e multiplico quem está dentro. 2 vezes 2, 4. Ó, concorda comigo que dá 3 raiz de 2, que eu não tenho o que fazer em 3 raiz de 2. E raiz de 4 é quanto? É 2. Fica 3 raiz de 2 sobre 2. Não tenho mais o que fazer aqui, ó, porque 3 não divide por 2. Raiz de 2 eu não tenho como dividir por 2, né? Que aqui é uma raiz. Então vai ficar 3 raiz de 2 sobre 2. Essa é a letra A. Na letra B, eu tenho 8 raiz de 3, ó. Vou fazer 8 raiz de 3. É raiz quadrada, o racionalizante é a própria raiz, ó. Vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, ó. Porque ele é o racionalizante. Vou aqui e faço. Quanto é 8 vezes raiz de 3? 8 raiz de 3. E quanto é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3? Repito a raiz e multiplico quem está dentro. 3 vezes 3, 9. Dá raiz quadrada de 9. Ó, 8 raiz de 3 não tem o que fazer. Eu não posso multiplicar. Vai ficar 8 raiz de 3. Dividido, quanto é raiz de 9? É 3. Então vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. Não tem mais o que fazer, ó. 8 não divide por 3, ó. Beleza? Tranquilo? Letra C. Na letra C, eu tenho raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 5. Quem é o racionalizante? A própria raiz quadrada do de baixo, ó. Então, vou aqui, ó, vou multiplicar, ó, raiz quadrada de 5 vezes sobre raiz quadrada de 5. Venho aqui e faço, ó, raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 5, a raiz eu repito, ó, repetir, certo? E multiplico quem tá dentro, 8 vezes 5, 40, certo? Dividido por raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, a raiz eu repito e multiplico quem tá dentro, 5 vezes 5, 25. Ó, vai ficar o que? Raiz quadrada de 40 dividido por 5. Esse 40 eu posso simplificar. Vou até fazer aqui para vocês, ó. O 40 eu posso simplificar, não posso? Vai ficar por 2, que dá 2, né? Porque é raiz quadrada, não é isso? Se é raiz quadrada, tem como eu simplificar, ó. Por 2 que dá 20, por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, né? Por 5 que dá 1. Então fica o quê? É 2 ao quadrado, né, vezes 10, não é isso? Então, ó, 2 ao quadrado vezes 10 vai dar 40, né? Então, eu vou ter lá, ó, a raiz de 40, na verdade, vai ser o quê? Ó, vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 10, né? Concorda comigo que esse 2 vai sair com o índice aqui, ó? Vai ficar 2 raiz de 10. Então, se quiser, coloca aí 2 raiz de 10 sobre 5, ó. A resposta vai ser essa aqui, ó. 2 raiz de 10 sobre 5. Em vez de ser raiz de 40 sobre 5, é 2 raiz de 10 sobre 5. Se dá para simplificar, simplifica. Então, a letra C
Vai ficar esse resultado aqui, ó. 2 raiz de 10 sobre 5. Professor, não era raiz de 40, mas a raiz de 40 tem como eu simplificar. Olha como eu simplifiquei aqui, ó. O quadrado para sair aqui, ó. Esse 2 saiu porque ele ficou 2 elevado ao quadrado, ó. Certo? Aqui, ó. 2 elevado ao quadrado. O 2 saiu, ó. Por isso que o 2 saiu. Raiz de 10, né? Porque 5 vezes 2, 10. Então eu boto raiz de 10 sobre 5. Acabou aí. 2 raiz de 10 sobre 5, certo? Vamos para a letra... Aqui, ó. 2 raiz de 10 sobre 5, ó. Certo? Letra D, né? Na letra D eu tenho 5 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 6. O racionalizante vai ser a própria raiz quadrada de 6, né? Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Aí eu vou aqui, ó. 5 vezes 1 que está aqui fora, 5, né? E agora raiz quadrada, raiz quadrada. Repita a raiz e multiplica quem está dentro. 6 vezes 2, 12, né? 5 raiz de 12, certo? Venho aqui embaixo e faço raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6. Repito a raiz e multiplico quem está dentro. 6 vezes 6, 36. Ó, 5 raiz de 12 sobre... Quanto é raiz de 36? É 6. Então vai ficar, ó, 5 raiz... O 12 eu simplifiquei, ó. Se eu simplificar o 12 aí, ó. Ó, 12 simplificado dá por 2. Que dá 6, né? Dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 3, não é isso? Ó, igualzinho que tá aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 concorda comigo que ele vai sair com o índice daqui, ó. Ele vai sair, então esse 2 vem pra cá pra fora, multiplicando com 5, ó. 5 vezes 2, 10 raiz de 3, ó. 10 raiz de 3 sobre 6. 10 raiz de 3 sobre 6. Beleza? Tranquilo? Ok? Vambora, né? Letra... Essa foi a letra D, né? Vamos pra letra... Vamos pra letra E aí. Na letra E você tem 7 raiz. Letra E você tem 7 sobre 2 raiz de 3, né? Ó, o racionalizante vai ser o raiz de 3. O 2 não entra como racionalizante, só o raiz de 3. Então vai ser vezes raiz de 3 sobre 3. Vai ficar o quê? 7 vezes raiz de 3 dá o quê? 7 raiz de 3. Eu não posso multiplicar isso aqui por 3 aqui dentro, porque o 7 não é raiz, certo? Eu faço 7 vezes raiz de 3, que dá 7 raiz de 3. Beleza, agora eu vou aqui, ó. 2 vezes 1 que está aqui fora é 2. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Repito a raiz e multiplico quem está dentro. 3 vezes 3, 9. Professor, por que ficou 2? Ó, gente, lembra que eu multiplico primeiro o que está fora e depois os que estão dentro, ó. Aqui é como se tivesse 1 quando não aparece nada. Então vai ser 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 3 dá raiz quadrada de 9. Vamos lá, né? Aí vai ficar o quê, ó? Vai ficar 7 raiz de 3 que não tem o que fazer. E raiz de 9 não é 3? Então vai ficar 2 que está aqui fora vezes 3, ó. 2 vezes 3. Vai ficar o quê? 7 raiz de 3 sobre 6. 7 raiz de 3 não tem o que fazer. O 2 vezes 3, por que 2? O 2 já está aqui fora. E por que 3? Porque raiz de 9 é 3. Então é 2 vezes 3. Aqui é 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então vai ficar 2 vezes 3. Vai ficar 7 raiz de 3 sobre 6. Ó. A resposta da letra E, né? Na letra F eu tenho aí, ó. Letra F. 3 sobre 2 raiz de 11, né? O fator racionalizante vai ser o raiz quadrada de 11, ó. Raiz quadrada de 11, beleza? Então vai ficar vezes raiz quadrada de 11 sobre 11. Sobre raiz quadrada de 11. Ó, 11 vezes 3, ó. Aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Então já posso colocar aqui como raiz quadrada. Repita a raiz e multiplica quem está dentro. 11 vezes 3, 33. Sobre, ó, 2 vezes 1, né? Primeiro que está fora. 2 vezes 1 dá 2, não é isso? E 11 vezes 11 dá 121. Vamos lá. Então vai dar raiz de 3 sobre... Ó, o 2 que já está aqui fora. Quanto é a raiz de 121? É 11. Raiz de 121 é 11. Então eu vou aqui, ó. Raiz de 33, né? Sobre 2 que já está fora. E o 11 sai porque raiz de 121 é 11. 11 vezes 2. Vou aqui, ó. Vai dar o quê? Raiz de 33 sobre 22, certo? Porque 11 vezes 2 é 22. Raiz de 33 não tem o que fazer. Não posso nem simplificar, não tem nem como simplificar. Então fica a raiz de 33 sobre
22, a letra F, certo? A letra G aqui, 1 sobre raiz de 43, não é isso? O racionalizante vai ser a própria raiz quadrada de 43. Raiz quadrada de 43 sobre raiz quadrada de 43. Venho aqui e coloco raiz quadrada de 43 vezes 1 da raiz quadrada de 43, né? Vai dar 1 raiz quadrada de 43. 1 não precisa aparecer, então fica só raiz quadrada de 43, não é isso? E quanto é 43 vezes 43? A raiz eu repito, ó, e multiplico 43 vezes 43, que dá 1849, né? Vai ficar a raiz de 43, que não tem como simplificar, certo? Não simplifica a raiz de 43, fica aí. E quanto é raiz quadrada de 1849? Gente, se eu tenho duas raízes do mesmo número, qual é a resposta? A raiz eu posso eliminar com a raiz, vai ficar a resposta é o próprio número, 43, ó. Então, porque raiz quadrada de 1849 é 43. Então, a resposta é raiz de 43 sobre 43. Professor, isso aí não vai dar 1? Não, porque aqui é raiz e aqui é fora, ó. Aqui é raiz e aqui não é raiz, então não posso dividir. Vai ficar raiz de 43 sobre 43, certo? A letra H, a gente vai ter o que aí? 8 raiz de 7 dividido por 5 raiz de 2, não é isso? Quem vai ser o racionalizante? O raiz de 2, ó. A raiz que está embaixo, ó. O 5 não entra como racionalizante, apenas a raiz de 2, ó. Vezes raiz de 2 sobre 2, né? Aí eu vou aqui. 8 vezes 1 que está aqui fora. Primeiro que está fora. 8 vezes 1, 8. E agora a raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 2. Ó. Se é raiz quadrada, se é o mesmo índice, eu posso multiplicar o que está dentro. Repita a raiz e multiplico o que está dentro. 7 vezes 2, 14. Dividido por... Ó, 5 vezes 1, 5, né? E 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, né? Vou aqui, ó. 8 raiz de 14 não tenho o que fazer, repito. E quanto é a raiz de 4 aqui? É 2, né? Então esse 2 vai ficar 5 vezes... Quanto é a raiz de 4? 2. Então vai ficar 5 vezes 2, ó. Que vai ficar igual a 10. Então vai ficar 8 raiz quadrada de 14 dividido por 10. Certo? Tranquilo? Essa é a questão 44. Corrigiram aí, né? Ó, a questão 45, eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Ele está dizendo qual é o número que multiplicado por raiz de 13 vai dar o valor igual a 13. Gente, concorda comigo que se eu multiplicar por raiz de 13, raiz de 13 vezes raiz de 13 vai dar 13? Lembra que quando eu multiplico a mesma raiz, raízes iguais, o valor, o resultado é o que está dentro da raiz? Então, raiz de 13 vezes raiz de 13 vai dar 13. Então, qual é a resposta da letra A? Raiz de 13, certo? Ó, a letra B dá raiz cúbica de 5. Ó, porque raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vai dar 5, certo? Tranquilo? Então, a letra B é raiz cúbica de 5. Na letra C, eu vou ter raiz cúbica de 7 ao quadrado. Qual que vai dar 7? Raiz cúbica de 7. Então, a resposta da letra C é raiz cúbica de 7. A letra D eu vou explicar para vocês como foi feita, porque as outras vocês vão fazer da mesma forma, certo? Ó, raiz quarta de 18, né? Raiz quarta de 18, e ele vai dizer que a resposta dá 18, né? Como é que eu vou fazer para que essa raiz quarta de 18 multiplique com alguma coisa que dê 18 no final? Ó, se eu multiplicar por raiz quarta de 18 ao cubo, ó, raiz quarta de 18 ao cubo, a resposta é essa, viu? A resposta da letra D é raiz quarta de 18 ao cubo. Por quê? Ó, se eu fizer raiz quarta e raiz quarta aqui, aí vai ficar, ó, repito a raiz e multiplico o que está dentro, ó. Vai ficar 18 vezes 18 ao cubo. Gente, se é multiplicação de mesma base, ó, 18 vezes 18 ao cubo, eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Vai ficar 18 à quarta, ó. Vai ficar raiz quarta de 18 à quarta. Concorda comigo que o 4 do expoente com o 4 do índice eu corto? Cortei, o 18 sai, ó. A resposta é 18. Então, qual é o número que eu vou multiplicar
por raiz quarta de 18, que vai dar 18, raiz quarta de 18 ao cubo. Raiz quarta de 18 ao cubo. Se você percebeu, eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Qual é o número que multiplicado por raiz cúbica de 7 ao quadrado vai dar 7? Raiz cúbica de 7. Porque, ó, quando eu for fazer aqui, eu repito a raiz, que vai dar raiz cúbica, e 7 ao quadrado vezes 7 vai fazer o quê? A multiplicação de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes, né? 2 mais 1, 3. Vai ficar raiz cúbica de 7 ao cubo. Corto o cubo com o 3 do índice e fica 7. Beleza? Então, essas são as respostas aí da letra ou da questão 45. Ok? Vamos para a questão 46? Na questão 46 diz assim: racionalize o denominador de cada fração, certo? Racionalize o denominador de cada fração. Só que essas frações agora não é mais raiz quadrada, é raiz cúbica, né? Se é raiz cúbica, eu vou ter que resolver da seguinte forma, ó. Qual vai ser o fator racionalizante aqui, ó? Lembra que quando é raiz cúbica, eu tenho que pegar o índice e diminuir pelo expoente aqui. Aqui, se não tem, é como se tivesse 1, né? Então, o fator racionalizante vai ser 3 menos 1 dá 2, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado, ó. Ó, 3 menos 1 dá 2, ó. 2 ao quadrado, ó. 3 menos 1 dá 2, ó. Fica 2 ao quadrado, ó. Repito o radical e elevo pelo que eu resolvi. 3 menos 1, 2, ó. 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse vai ser o meu fator racionalizante. Professor, por que ficou raiz cúbica de 2 ao quadrado? Gente, ó. 3 do índice menos 1 daqui dá 2, ó. Então, fica 2 ao quadrado. E a raiz eu repito, ó. Então, fica raiz cúbica de 2 ao quadrado. Onde foi que eu achei o 2 ao quadrado? Aqui, ó. 3 do índice menos 1 daqui. 3 menos 1 dá 2, ó. Fica 2 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por esse, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Venham aqui e faço. Quanto é 6 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado? 6 vezes 1 dá 6. Dá 6 raiz cúbica de 2 ao quadrado, né? 6 raiz cúbica de... Quanto é 2 ao quadrado, né? 4? Então, vai ficar 6 raiz cúbica de 4. Dividido por... Ó, concordam comigo que raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3... Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Concordam comigo, ó? Que eu vou manter a raiz e multiplicar. E vou multiplicar as bases, ó. 2 vezes 2 ao quadrado. Vou manter a base, ó. Mantenho a base, certo? Mantenho a base. E somo os expoentes. 2 mais 1, 3, ó. Vai ficar 2 elevado a 3. Concorda comigo que 2 elevado a 3 aqui fica 2 elevado a 3, viu, gente? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, concorda comigo que esse expoente com esse índice eu corto e o 2 sai, ó. Então, fica 6 raiz cúbica de 4, que não tem o que fazer, sobre 2. Certo? Essa é a resposta da letra A do 46, ok? Letra A do 46, ó. Só que 6 dividido por 2 eu divido, ó. 6 raiz cúbica de 4 dividido por 2. 6 por 2 eu posso dividir, porque eles estão fora, ó. Então vai ficar o quê? 3 raiz cúbica de 4, ó. 3 raiz cúbica de 4, certo? Da onde veio esse 3? Da divisão aqui, ó. 6 dividido por 2. Dá 3 raiz cúbica de 4. Letra B da questão 46, certo? Letra B da 46, ó. 8 raiz quinta de 3 cadê? A letra B é 8 raiz quinta de 3 a 4, né? Olha o que eu vou fazer para achar o índice racionalizante. Quanto é 5 menos 4? É 1, ó. Então, aqui dentro vai ser 3 elevado a 1. Concordam comigo, ó? Ó. Então, qual vai ser o meu índice? 3 elevado a 1. Raiz quinta de 3 elevado a 1, ó. Porque 5 menos 4 dá 1, ó. 1 não precisa aparecer, gente. Então, vai ficar raiz quinta de 3 vezes raiz quinta de 3. Vou aqui. 8 vezes raiz quinta de 3 dá 8 raiz quinta de 3. Ó, concordam comigo que raiz quinta de 3 vezes aqui, ó.
3 a quarta, né? Eu vou aqui, ó. Ó, raiz quinta com a raiz quinta, eu vou manter, ó. Raiz quinta. 3 a quarta vezes 3 vai dar 3. Mantenho a base, somos expoentes. 3 elevado a 4 mais 1, 5. 3 elevado a 5. Concorda comigo que o 5 daqui com o 5 daqui sai e o 3 vai sair? Ó, o 3 saindo. Vai ficar 8 raiz quinta de 3 dividido por 3. Certo? Acabou aí. Ó. A letra D, né? Letra C da questão 46. Letra C da questão 46. Se você fizer todo aquele joguinho que a gente fez, eu vou fazer a letra C e depois eu dou a resposta dos outros, certo? Ó, 15, né? Qual vai ser o fator racionalizante, ó? 3 menos 2 dá 1. Da raiz, ó, 3 menos 2 dá 1. Raiz cúbica de 7, né? Que vai dar raiz cúbica de 7 elevado a 1. Então dá raiz cúbica de 7, ó. Raiz cúbica de 7 sobre raiz cúbica de 7. Vou aqui. 15 vezes raiz cúbica de 7 dá quanto? 15 raiz cúbica de 7. E quanto é raiz cúbica de 7 ao quadrado vezes raiz cúbica de 7? Ó, vou manter a raiz e vou multiplicar aqui está dentro. 7 ao quadrado vezes 7, mantenho a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Vai ficar 7 ao cubo. Concorda comigo que o cubo aqui, o expoente com índice eu corto e o 7 sai? Olha o 7 saindo aqui. Ficou 15 raiz cúbica de 7 sobre 7. Essa é a resposta. Beleza? A letra D, gente, vai ter como resposta, ó, 3 raiz quarta de 216, certo? Se você fizer da mesma forma que a gente fez as outras, você vai achar esse resultado. Ok? Ó, vamos para a questão 47. Letra E do 46. Letra E do 46 dá esse resultado aí, ó. Ó, 2 raiz cúbica vai dar quanto aqui, ó? 2 raiz cúbica de 36 sobre 6. Essa é a resposta, certo? Qualquer dúvida, gente, se tiver dúvida da resolução, a gente vai fazer a resolução igual as outras que eu resolvi aí. É só pra gente adiantar um pouco, pra gente adiantar nosso assunto, certo? Essa é a resposta. Qualquer dúvida é só perguntar. A letra F você vai ter como resposta 6 sobre 15. Por quê? Ó, esse 3 com esse 3, o 3 sai, ó. 3 daqui com 3 daqui, o 3 vai sair. Esse 3 vai ficar 5 vezes 3, 15. 6 sobre 15. Beleza? Tranquilo? Questão 47, né? Ele pergunta na questão 47. Questão 47. Qual a igualdade é verdadeira, né? Vou falar logo para vocês. É letra D. Por quê? Ó, letra D vai dizer o quê? Que o resultado é 7, né? Isso é 49, né? Isso, raiz de 49. Concordam comigo que raiz de 16 é 4 e raiz de 9 é 3? 4 mais 3 dá 7. Qual é a raiz que dá 7? 49. Então isso aqui, ó, raiz de 16 mais raiz de 19 é igual a raiz de 49. Porque raiz de 49 é 7, ó. Então, ó, 4 daqui com 3 daqui vai dar 7. 49 não é raiz de 7? Então tá correta, é a letra D, ok? Letra D é a correta. Na 48 ele fala, efetue as expressões. Gente, a letra A, eu acabei resolvendo errado aí. Certo? Eu acabei resolvendo a letra B na letra A e a letra C na letra B. A letra A é a letra C aqui, ó. Então essa aqui, ó, que tá como letra C, é a letra A, certo? Letra A do 48 aí, então completa aí. Letra A do 48, ó. Ó, letra A do 48 tá dizendo 3 mais 2 raiz de 7. Quanto é 3 mais 2? É 5. Mais raiz de 7. Eu não posso multiplicar o 5 ou somar o 5 com raiz de 7. Porque são coisas diferentes. Então fica 5 mais raiz de 7. Essa é a letra A do 48, viu? Aqui é a letra B do 48. Eu acabei me equivocando. Então a letra B aqui agora, ó. A letra B do 48 está dizendo 10 menos 11 raiz de 13. Gente, eu tenho a raiz de 13. O radical é o mesmo. Eu só vou pegar o que está fora e subtrair. 10 menos 11 dá quanto? Menos 1. Menos 1 raiz de 13. Certo? Aqui é a letra C, gente. Ó, a letra C do 48, ó. A letra C do 48 está dizendo o que aí? 8 raiz de 10 menos 6 menos 3 raiz de 10. Percebam que o raiz de 10, o radical é o mesmo, ó. Então eu vou pegar o que está fora do raiz de 10 e subtrair. 8 menos 3 dá 5. 5 raiz de 10 menos 6.
Ó, esse 5 eu não posso diminuir com esse 6, porque esse 5 tem um radical, esse 6 não tem. Esse 5 tem uma raiz na frente dele multiplicando, o 6 não. Então fica 5 raiz de 10 menos 6, certo? Essa é a letra C. A letra D aí, ó. A letra D eu tenho o seguinte. Letra D do 48, né? 10 menos raiz de 13 mais 10 mais raiz de 13, né? Ó, vou ficar 10 raiz de 13, 10 menos raiz de 13 mais 10 mais raiz de 13. Concorda comigo que esse menos raiz de 13 e esse mais raiz de 13 eu posso cortar? Ó, se são números, sinais opostos com números iguais, eu posso cortar. Então, cortei raiz de 13, fica só 10 mais 10, ó, que é igual a 20, certo? Na letra E, eu tenho o seguinte aí. Na letra E, eu tenho 12 mais raiz de 11 menos 12. Ó, primeiro, ó, porque esse menos 11 vai ficar negativo? Porque eu vou fazer menos com mais aqui dá menos, né? E menos com mais dá menos. Menos raiz de 11. Concorda com esse menos raiz de 11? Com esse mais raiz de 11 eu posso cortar? E esse menos 12 com mais 12 eu também posso cortar? Então a resposta é 0 para a letra E da questão 48, certo? Vamos para o 49? No 49 eu tenho o que aí, ó? Na questão 49 eu tenho: efetue as adições e subtrações. Eu tenho raiz de 63 menos raiz de 7. Se eu fatorar esse raiz de 63, eu tenho que é 3 ao quadrado vezes 7. Ó, 3 ao quadrado vezes 7. Fatore lá 63, ó, gente. Se eu fatorar 63, eu vou ter o que, ó? Dá por 3, né? 63 por 3 dá 3 vezes 2, 6. 6, 0, baixo 1 dá 21, né? Dá 21. 21 por 3 dá... 21 por 3 vai dar 7. Por 7 que dá 1. Então concorda comigo que dá 3 ao quadrado vezes 7. Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 7, ó. 3 ao quadrado vezes 7. Menos raiz de 7, né? Concorda comigo que esse 3 vai sair? Esse 3 sai, ó. Fica 3 raiz de 7 menos 7. Ó, 3, agora eu posso, ó. O radical agora eu coloquei no mesmo, ó. Se eu coloquei no mesmo radical, 3 menos 1, 2. 2 raiz de 7. Certo? Vamos lá para a letra B, a mesma coisa, ó. A letra B do 49 é raiz cúbica de 5, que eu repeti aqui, ó, raiz cúbica de 5. Ó, raiz cúbica de 40. Se eu fatorar o 40, olha o que eu vou ter aí se eu fatorar o 40, ó. Presta atenção. Eu vou ter aqui 40, né? Fatorado, dá por 2, que dá 20, dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Concordam comigo que vai dar 2 ao quadrado vezes 5 vezes 2, 10, né? 2 ao quadrado vezes 10, beleza? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Perdão, gente. Não. Cadê? É 2 ao cubo vezes 5, ó. Eu quero o cubo para cortar. Então vai ser o que? 2 ao cubo vezes 5. Então 40 fatorado é 2 ao cubo vezes 5, ó. 2 ao cubo vezes 5. E 625 fatorado vai dar 5 ao cubo vezes 5. Ó, vamos lá. 3, raiz cúbica de 3 não mexo. Ó, esse 2 ao cubo vezes 5, concorda comigo que esse 2 vai sair? Porque eu corto o índice com o expoente, o 2 saiu, ó, ficou 2 raiz cúbica de 5. E aqui o 5 também vai sair, ó, ficou 5 raiz cúbica de 5. Tá todo mundo agora no mesmo radical. Posso fazer normal agora, ó. Aqui tem 1, né? 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 5 dá 4. 4 raiz cúbica de 5. Letra C. Gente, vocês vão fazer as outras da mesma forma. Vai fatorar para ficar no mesmo radical. Nessa letra C o radical vai ser o 3, ó. Fatora todo mundo aí, vai dar 3, ó. Ficou 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, menos 2 raiz de 3. 4, 3, 7. 7 raiz de 3, menos 2 dá 5 raiz de 3, que é a resposta da letra C, certo? E a letra D, você vai ter a mesma coisa, é só fatorar, ó. Colocar no mesmo radical.
como a gente fez em outras questões. 108 fatorado vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, né? 75 vai dar fatorado 5 ao quadrado vezes 3. E 2 raiz de 48 vai dar 2 raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Concorda comigo que vai dar aqui, ó. Esse 2 e esse 3 vai sair, vai para fora. Mas 3 vezes 2 é 6, ó. Fica 6 raiz de 3. Agora aqui é a mesma coisa. Esse 5 sai, então fica 5 raiz de 3. E agora, esses outros 2 aqui vai sair, ó. 2 e 2 sai. Multiplicando com 2 de fora, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 raiz de 3. Tá todo mundo no mesmo radical aí agora, ó. 6 mais 5, 11. 11 menos 8 dá 3 raiz de 3, que é a resposta da letra D do 49, certo? Daqui a pouco eu volto com os outros resultados, ok?